Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. O tópico de hoje é biografias que inspiram. Legal. Todos, creio eu, já lemos ou assistimos uma documentário de alguma biografia. E certamente tivemos aqueles momentos que nos inspiramos pela história mais sofrida e de sucesso das pessoas retratadas. Normalmente assim, né? Começou com aquele arco do herói, né? Começa sofrido, encontra obstáculos, mas no fim vence os obstáculos. Perfeito. E assim como o Silvio Santos prova... Meu Deus, eu devia falar dele, verdade. Mas não seja por isso, pode dizer que é um que você admira. Sim, por que não? É que eu não sei a história dele, mas assim como o Silvio Santos, hoje vamos explorar esse tipo de histórias que nos impactaram de alguma maneira. E vamos resumir o porquê, não detalhar o que a pessoa fez. Como é que nasceu e tudo mais. Até porque os links para os livros ou documentários estarão na referência. Perfeito. É mais o que cativou a gente, né? São elementos Maravilha. Que nos fizeram ver melhor. Bom, eu vou começar então. Eu tenho dois. Um vou falar agora e o outro no final. E um bem resumido, todos já ouviram o nome dele, é o Benjamin Franklin, um dos Founding Fathers dos Estados Unidos. A biografia dele é uma das mais populares na categoria de biografias no mundo hoje. Na verdade, faz um bom tempo que já é bem popular. Mas eu acho que é tão popular porque o Benjamin Franklin é um cara bem de boa. Apesar de todo o peso que as influências do pensamento dele tiveram, ele é extremamente conhecido também por um artigo que ele escreveu sobre o valor de peidar. Ele defendeu que você nunca deve... Ele fez um estudo científico que você nunca deve segurar o peido. Ai, meu Deus. E tem uma frase dele bem irreverente que é que a cerveja é a prova de que Deus existe. Foi ele que falou isso aí? Foi ele que falou isso aí. Eu já tinha ouvido. Sério? Já tinha ouvido essa frase, mas não sabia que era ele. O Benjamin Franklin. Um daqueles caras que está lá no monte... um monte com as caras dos presidentes lá. Ele realmente é uma das 4 personalidades americanas assim de maior peso. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo, por causa do pensamento dele, que era mais de independência, igualdade entre as pessoas, igualdade entre as pessoas. E ele também foi inventou alguma coisa de eletricidade, não lembro bem. Não lembro bem o específico. Mas ele começou como um ajudante numa imprensa lá. Numa impressora. É quando eles faziam um jornal lá. Sim. E aí passou a ler, passou a escrever... E foi se inserindo no meio político, meio que ele não tinha influência. O pai dele não era um Zé Ninguém. Ele fugiu da cidade. Fugiu não, ele saiu da cidade dele bem pequeno. E ele sempre prezou pela justiça. Esse era o maior... Acho que a maior vertente dele. Ele queria que as coisas fossem justas. E para isso ele prezava muito pela consistência e pelo próprio valor moral dele. Uma das maiores frases dele é: desde que você seja justo, o resto não importa muito. Então, se você tem um senso de justiça forte e racional, obviamente, se você for consistente com esse senso, as coisas naturalmente vão melhorar. E das pessoas ao seu redor também vão melhorar em virtude disso. Ele era um cara que inspira porque, além de bom humor, como esses estudos exemplificam, era uma pessoa muito simples no sentido que seja justo. Essa era a mensagem dele. Seja justo e haja justamente. Tenha consistência. Acho por isso que ele é um dos caras mais amados lá. Além dos detalhes, obviamente, da influência que ele teve na resolução de independência e como o treaty lá. O Bill of Rights, Tratado dos Direitos Americanos. Que o Abraham Lincoln falou, mas ele também teve muita influência, que foi pelas pessoas, para as pessoas. Enfim, Benjamin Franklin é um cara legal. E recomendo... Recorde de cerveja, tamo junto. Se vocês nunca leram uma biografia, ele é um cara que, em sua simplicidade, modestidade e cumplicidade de pensamento, inspira sem intimidar.
sim. Caralho, gostei, hein? Ben Franklin, velho. Ben Franklin. Ben. Eu vou falar primeiro, na verdade, eu imaginei que a gente ia falar de diversas figuras históricas, tipo, a nível mundial, mas eu queria te falar uma do Brasil. Pra fora. Do Brasil, sobre Dom Pedro II, no caso. Ok. Eu não imaginava, por exemplo, eu estudei um pouco, eu já tinha ouvido falar que ele é considerado em historiadores o maior estadista brasileiro que já existiu, mas eu não tinha pesquisado a fundo sobre isso. Lendo sobre alguns relatos das pessoas da época, todo mundo sabe que a princesa Isabel foi a emancipadora lá da Lei Áurea e tudo mais. Sim. Mas tudo daquilo, quando o pessoal começou a buscar mais toda essa parte da história, veio de Dom Pedro II, que até porque era filha dele. No jornal dele próprio, ele já dizia que preferia perder o trono do que continuar do jeito que o Brasil estava indo. Para você ter ideia, no governo dele, foi o governo onde ele conseguiu cortar, na época, um dos mercados que rendia mais dinheiro, o tráfico de escravos. E, aparentemente, ele tomou muitas ações, tanto no campo social, na infraestrutura do país, enfim, em geral. Por exemplo, trazer energia elétrica para o país. Se não me engano, um dia depois de que Nova York tinha instalado seu primeiro sistema, ele já tinha trago isso para o Brasil. Ele financiou muitas figuras públicas aí, desde artista, poeta, enfim. No governo dele também, o pessoal ele tinha dava liberdade para a imprensa. Tanto que dentro lá dos veículos que circulavam dentro do país, inclusive, tinha uma frase dele que ele dizia assim: se ninguém está falando do meu governo, como é que eu vou saber de alguma coisa? Então, esse daí, ele foi percussor no negócio de imprensa livre aqui dentro do Brasil. Isso é um problema que os políticos atuais não têm. Eu não sei, cara. A visão que eu tinha realmente dele antes de começar a pesquisar era totalmente diferente. Eu achei que só tinha sido só o imperador. Mas você vê desde o início, quando ele chegou ao trono ainda muito jovem, que ele teve que tomar... Até porque ele passou por 3 guerras durante o governo dele, né? E apesar disso tudo, as pessoas que ainda viviam sobre a monarquia, né? No caso, mas naquela época tinham uma admiração muito enorme por ele. Tanto que até hoje, se você vai pesquisar, por exemplo, quando foi colocado o golpe da República, boa parte da população ficou, como é que eu posso dizer, contra, né? Então, é realmente um paralelo você parar para pensar e ver que também existem figuras importantes aqui no Brasil pra gente. Porque a maioria que a gente enxerga assim, colônia, império, república, como uma coisa meio opaca, sabe? Uma coisa que você não analisa, você não vê quem foi aquilo, como é que chegou aquilo, como é que aconteceu aquilo. Então, para mim, Dom Pedro II, por ter tido essa atenção ao país, tanto na parte social, quanto na própria infraestrutura, e principalmente pela questão da escravidão, que até hoje o pessoal... Você acha que ele seria o nosso Abraham Lincoln? Olha, eu acho que sim, porque ele era uma pessoa muito culta, era poliglota, tinha diversos amigos, por exemplo, pintores como Victor Hugo, tinha uma amizade com Nietzsche. Então era um cara que você sabia das coisas, né? Entendeu? Tentava saber. Exato. E eu vejo que é até triste parar a pensar que você teve uma figura de estadista como essa no Brasil, desse porte, e hoje você comparar com o que a gente tem. Então, é triste também que ele foi bem esquecido, né? Sim. Dom Pedro II, X, né? Sim, e por isso que eu digo, no Brasil, por exemplo, no ensino mesmo, você tem só uma pincelada por cima de quem foi. Essa é outra vez que eu sinto falta no Brasil também. A gente já falou disso no Política, VB mais Política. Mas é que lá eu falei do Benjamin Franklin agora. Nos Estados Unidos, todos sabem que é o Benjamin Franklin, todos sabem que é o Abraham Lincoln, todos sabem que é o George Washington. Thomas Edison, enfim, todo mundo. Thomas Edison é outra categoria. Mas, em termos de política, assim, os heróis americanos, hoje pensar em heróis brasileiros. Ayrton Senna, Pelé, Ronaldo. Olha, Ayrton Senna ainda... Sim, Ayrton Senna tudo bem, mas eu digo em termos de... Quem são eles? São atletas. Isso porque o pessoal fala que normalmente nação sem... Como é que é? Tem uma frase que é referente a nação sem heróis, não sei o quê. Tende a não sei o quê. Enfim, não lembro. Boa frase, gostei. Boa frase. Não lembro. A gente entendeu o pensamento. Mas eu acho que o Dom Pedro II é um bom candidato a ser... Deveria ser tratado como Abraham Lincoln. Quer dizer,
Baseado no que você disse, eu Sim, tenho que confessar que eu não também li não- nada. Na verdade, eu tinha ficado em dúvida entre o Dom Pedro II e José Bonifácio. José Bonifácio é considerado o fundador do Brasil, porque ele foi tutor de Dom Pedro II. Só que eu Não, não tem tive o tempo. JK, né? O JK, assim, ele chega É, perto de uma figura verdade, política e tem todos o têm um JK. meio que o consenso de que foi bem positivo mas no país. também né? não é tão aprofundado assim, né? Não chega a ser, assim, um herói. Mas eu ainda acho do que eu li sobre Sim. Dom Pedro II, eu realmente fiquei impressionado com a atuação que ele teve. Tipo, em Qual todos os que você acha que é a inspiração que ele deixa? Eu acho que deixa pra gente que, tipo, hoje a gente tem aquela visão de que política é algo negativo no Brasil, que a gente discutiu no VB Política. A história que a gente tem prova o contrário. Porque o Brasil, durante o governo do Pedro II, era considerado uma das... Tava de pau a pau com o restante das nações do mundo. Tinha um certo respeito. Não era um anão diplomático, como já fomos chamados, entendeu? Era realmente um gigante. Era realmente... tinha um potencial. Era um gigante acordado. Mas eu acho que deixa como mensagem que a gente pode buscar, sim, heróis nossos. E sem contar que a gente tem capacidade para isso. Se teve uma vez, por que não pode ter? E o que impede? Entendeu? Então, leiam Dom Pedro II para que talvez vocês se tornem os Futuro- próximos Dom Pedro, Ó, os Dom Pedro II. Quem sabe aí os ouvintes aí, vai lá né? tomar Brasília. Isso aí. Bom, no meu caso, também tive 2. Eu imaginei que vocês iam por essas Apelar pra vertentes aí, obviamente. Então eu peguei um que é um caso mais... Tem até filme. E outro que gênio também... indomável. Zack Snyder. Ah, não. E tem outro que é, obviamente, da cultura oriental. Ok. Então, o Miyamoto Musashi, que talvez eu já tenha até mencionado aqui no Veja Bem. Que, obviamente, tipo, aqui no Ocidente, a grande maioria não conhece. Mas, inclusive, foi uma das coisas que me fez querer... Esse é o cara que fez Aprender a viagem mais. de Chihiro? Isso, é esse aí mesmo. Tá eu certinho. conheço aí, eu conheço aí. Pontos pra mim. Ele foi eles falam que ele foi o melhor espadachim que já existiu no mundo. Sim. Que... Pedro conhece. Conheço. E ainda fez a viagem de Chihiro? E ainda fez... Pô, Vai esse tirando cara- aí. Ó, antes de A cara do Pedro. A cara do Pedro. Fez a viagem de Chihiro e foi o melhor espadachim do mundo? O Pedro fez uma cara, tipo... Peraí, tá acontecendo aqui. Você não pegou, né? Tudo É. bem, continua assim. Enfim, Mas caralho. esse cara tinha minha curiosidade, agora ele tem minha atenção. Não, Viagem de Chihiro é o Miyazaki, lá é outro cara. Droga. Mas... O Miyamoto, tipo, ele... Falam que ele foi o maior espadachim que já existiu, alguns no mundo. Mas no Japão ele é encarado como um herói. Na parte dele, da história dele, é mais essa coisa da batalha mesmo. E o que eu achava legal da história dele, que, por exemplo... Ele saiu de casa quando ele tinha 13 anos, foi expulso pelo pai, alguma coisa assim. Ele é o Samurai X? Não. Não é o mesmo. Mas É a inspiração do Samurai X? Alguma coisa Ah, deve sim, ter. alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Tipo, Vagabond, você chegou a ver Vagabond? Não. Lembra do mangá? Não. Não chegou a ler Vagabond? Não. Caralho, ótimo esse mangá, acho que você tinha lido. Enfim. Ele saiu de casa quando ele tinha dos 13 anos, foi expulso pelo pai e tal. E eu acho legal da história dele porque, tipo, a partir disso ele começou a viver sozinho e a criar o seu próprio estilo de luta. Ou Bruce Lee? É, praticamente um Bruce Lee. Só que, tipo, e era legal que aos 17 anos ele já comandava... Teve uma batalha numa cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas depois a gente coloca o link. Tem mal. Por aí. E ele teve uma batalha com mais de 100 pessoas, que até surgiu essa lenda de que ele lutou contra 100 pessoas sozinho, não sei o quê, né? Mas não. Só que Mas não, né? Só que não. Mas, tipo, realmente, enquanto muitas pessoas estavam desistindo na batalha, o tenente largou, todo mundo começou a fugir, mas ele não quis fugir da batalha, ele continuou ali até o final. Eles, tipo, o grupo deles perderam a batalha, mas ele em si... Covardia não era até com o ele. final, não era com ele. E teve essa coisa dele criar o seu próprio estilo de luta, dele, tipo, acabar inovando de alguma forma o que os samurais já seguiam. E foi o que me traz muito pra essa coisa do samurai mesmo, essa questão de honra que eles têm. E esse negócio de disciplina, que é algo que, tipo, eu nunca ia conseguir ter a disciplina que eles têm. Mas é algo que eu gostaria de conseguir. Ele sempre Entendeu? foi. Ele sempre Ele sempre foi mais forte nos orientais. Ele sempre foi mais forte. Disciplina, né? Esse negócio de Harmonia. questão- O filme que você questão falou de que fizeram honra. dele é aquele com o Tom Cruise? Não. Vai Assiste o último samurai. Vai aí uma Igual curiosidade. Na verdade, no último Samurai, teve uma história realmente parecida, mas não era um americano, era um francês, o cara. Ah, é? Sim. Do último samurai? É baseado numa história. Mas eles resolveram realmente botar o tio aconteceu. Cruz. Eu sempre admirei isso, esse negócio da cultura oriental. Eles mantêm até hoje
em alguns casos, né? Porque, né? Os otaku. Os otaku. Não, não mesmo. Não sei o que é otaku. Estão muito longe disso. Explique o que é otaku. Mas... vai se fuder, isso não tem nada a ver com minha volta, Sasha. Então tá bom. Pedro que tá viajando aí. Tô zoando. Nesse negócio de questão de honra, de disciplina, que é, tipo... É uma das coisas que me trouxe mais pra esse negócio da cultura oriental, que foi assim, também que eu acabei aprendendo mais sobre samurai, sobre animes, Você hoje é um etc. exemplo de disciplina, né? O William seguindo o Bushido, o caminho do guerreiro. Então, eu acho muito foda esse negócio, mas é aquela coisa, não tem a disciplina que eles têm, que eles conseguiam ter. Na verdade, Então, eu sinto ele falta inspira muita pela coisa. disciplina, é isso. Sim, a disciplina. E também tem aquele negócio que eu acho que no final... Infelizmente eu não li os livros dele, mas quando ele estava no final da vida, ele escreveu o livro dos 5 Anéis Acho que é os 5 Anéis. e um outro que é alguma coisa do Andarilho, o Caminho do Andarilho. Assim, que são livros que são lidos até hoje em qualquer lugar do mundo. 5 anéis. Mas tem um Acho que que pode eu- a todos governar. Eu sabia que havia alguma coisa tipo, quando ele ouviu o nome. Eu tinha certeza que ia ter uma Senhor dos piada. Anéis são 5 anéis também, não são? São 9, Tem, é velho. 9. São 9. Disfarça. São 9 anéis. Mas é assim, nessa coisa da disciplina e da dedicação que ele teve, tipo... Saiu de casa aos 13 anos. Essa coisa que você falou no começo, que é aquela sim, história de superação do herói. Saiu de 13 anos da casa, aos 17 ele já era tenente. Como que ele morreu? Ele morreu de idade mesmo, velho. Causas naturais. Ele Espada na garganta. reza a lenda... Causas naturais. Caverna. Tipo, reza a lenda que ele teve mais de 100 combates, mas ele nunca perdeu nenhum. Uma briga entre ele e o Bruce Lee seria interessante. Seria interessante. Foi bem interessante. Ele tem aquele negócio que ele criou o estilo de 2 espadas, que o samurai até então eles lutavam com uma só. Ele criou o estilo de 2 espadas e mais uma Katana, luta que era uma acho que é. espada maior lá, que eu não me recordo o nome. É, do Soul Calibur. É bem por aí. Ele era, eu acho que ele lutava com uma katana e uma kodashi, eu esqueci o nome, é katana. Não, é porque tem a katana, É tem a katana kodashi, comprida. que é E tem a que katana é menorzinha, comprida. Eu sei qual que é. mas tinha uma outra que era grandona Katana também. comprida, tem uma dessa. Não é down. Ah, não. Você não tem nada. Eu não lembro o nome também. Mas teve esse negócio, ele criou, ele mudou o estilo de luta dos samurais. Inclusive, quando começou a vir as armas de fogo, ele era um dos que eram contra as armas de fogo. Mesmo se tivesse batalhas com armas de fogo, ele tava lá com a espada. E não levou tiro. Ó. Eu achei estranho, eu achei que o William ia falar do Nobunaga. Eu jurava Nobunaga? que... É. Eu não sei muito sobre ele. Vocês estão entrando muito específicos aqui. Eu tô boiando. Vai se fuder. Então vai pro seu próximo exemplo. Vai rodando. Bom, meu próximo é o Elon Musk. Eu sabia. Eu sabia! É uma pessoa que eu já falei aqui em vários episódios. Acho que o de liderança eu falei dele. Mas, para quem não lembra, ele é o cara que fundou 5, 6 empresas. As mais famosas hoje são a Tesla, a SpaceX e a SolarCity. A Tesla, coincidentemente, não sei se vocês viram, anunciou os planos de chegar a Marte. E anunciaram um foguete, que é o maior foguete construído até hoje. E um novo sistema de propulsão que vai levar 20 mil km por hora. Então a viagem de Marte, que todos pensavam que ia levar de 8 meses a 1 ano, vai levar, se tudo der certo, 3 meses, de 3 a 5 meses. E são cápsulas que poderão se abastecer durante a rota e o que sai da atmosfera vai voltar, diminuindo absurdamente o custo. É uma coisa assim revolucionária. A biografia dele inspira porque ele começou como um programador X. Ele é da África do Sul, não é nem americano. Hoje ele é um herói americano, mas nem de lá ele é. Ele sempre quis fazer coisas que pessoas consideravam não possíveis. Como, eu quero salvar a humanidade. E uma das primeiras ideias dele, que ele sempre considerou, era chegar em Marte, porque ele achava que o mundo, eventualmente, vai chegar Sim. num ponto que Vai pro saco. ou a gente se destrói, ou um cometa chega do nada, ou o Sol fica de mau humor e libera um flare, assim, e já era. Já era. Isso é realmente impossível, viu? Peraí. Sou teoria da conspiração, mas assim, os meteoros, a atividade solar, eles podem aparecer assim de forma inesperada. Na verdade, até coisas muito mais distantes. Tem a questão de atmosfera de Marte. Ele vai mirar direto. A atmosfera que aqui ferra a atmosfera, ferra tudo. Lá o ecossistema será nosso. Nós colonizaremos, teremos nossa própria biosfera que talvez não seja tão vulnerável quanto essa natural aqui, porque a natureza pensa que é boa, mas... Aí cai uma árvore dentro do estúdio que destrói. Toma então, filha da puta. Eu confio mais no Elon Musk. Não, mas o negócio dele é que, bom, o sucesso dele hoje com os carros
A bateria que é nos Estados Unidos... Não, não, híbrido ele não não faz carro híbrido. O carro da Tesla são todos totalmente elétricos e são referências para carros elétricos. Foi ele que trouxe esse negócio de carro elétrico de volta à tona, depois de a indústria do petróleo acabar com essa possibilidade na década de 90. Mas o negócio dele é sempre... Eu quero fazer coisas que todos acham que seria muito louco de alguém tentar fazer. Sim. Como mudar o grid energético do planeta, de mudar o grid elétrico de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, usando o maior deles, que é o sol, o mais barato também. Então, por isso ele criou a Tesla, ajudou, assim. Eu tenho que ser bem detalhista aqui, porque ele não 100% criou esses empreendimentos, ele só tinha muito interesse e ajudou a alavancar, e hoje é o diretor, é o cabeça de todas elas. Mas essa coisa, quer mudar o grid elétrico, quer salvar a humanidade ao explorar outro planeta, quer facilitar transações financeiras, e também foi um dos cofundadores do PayPal, que hoje acho que todos conhecem, que é o PayPal. Sim. E foi assim que ele ficou bilionário, e esse dinheiro possibilitou que ele explorasse essas novas ideias ainda mais loucas, como de carro solar e chegar em Marte. E todos, embora no começo diziam para ele, não, é impossível, você é maluco, ele simplesmente ignorou como pessoas que não tinham tanta ambição ou capacidade de compreensão como ele de que isso não só era possível, mas mais do que isso era necessário. Mudar o grid energético é necessário. Conquistar outros planetas é necessário. Se pensar a longo prazo, ele está certo. Sim. E a obstinação dele com a própria certeza de que sim dava para fazer foi o que sempre motivou ele e nunca fez ele hesitar no sentido de botar bilhões de dólares em projetos que todos riram no começo quando ele propôs. Isso leva até eu remeter um episódio que talvez a gente tenha lançado, talvez não, que é o da motivação. E o que mais motivou ele é essa convicção de que sim, era necessário e sim, era possível. E essa mensagem me marcou bastante porque hoje sempre que você fala de ideias com outras pessoas, você sempre encontra o primeiro tipo de reação negativa que você encontra é, mas não vai ser muito difícil, você não acha que vai demorar muito? É possível? Se eu falar, vou abrir uma lojinha de vender, sei lá, Coca-Cola e cachorro-quente aqui, ninguém se opõe muito, mas a oposição maior estão nas ideias que mais valem a pena você perseguir. Sim. E ele é um cara que encarna esse sentimento radical de que não dê bola porque a maioria das pessoas dizem, porque a maioria das pessoas, lembremos, não são tão inteligentes assim. Obviamente, não desconsiderar o criticismo, porque alguns podem ser válidos, mas mais no sentido, se você tem certeza de que algo vale a pena ser perseguido e pode se convencer racionalmente, aí tá outro grande asterisco aí. As ideias deles, ele só tinha tanta convicção porque ele conseguiu provar para ele mesmo matematicamente e financeiramente que sim, era possível. Não é que, eu quero ir para Júpiter, acabou aí. Vou entrar num buraco negro, né? Tanto é que o último... Não é bem ideia dele radical, foi a do Hyperloop, não sei se chegaram a ouvir falar. De novo eu já ouvi, mas... Hyperloop é um sistema de tubo pneumático para levar pessoas. Não é aquelas cartinhas que que você bota lá e vai pela sucção de ar. Futurama, né? Futurama. Tem uns bunkers também na Segunda Guerra que tem isso. Sim. Mas ele propôs desenhar uma rede de transporte público que usa disso daí para ir de Los Angeles a São Francisco. Que hoje é uma viagem de 1h30 de avião ou 6 horas de carro. E com esse Hyperloop, esse tubo de sucção, literalmente, seria uma viagem de 30 minutos. E teria um custo baixo, que é sucção de ar, é o custo... uso de energia mínima. E efetividade gigante, porque imagina quantas pessoas podem atravessar por tubo. Comparado com trem, avião, e o custo também, o negócio é o custo que tem que construir esses tubos, mas comparado com o custo de construir uma linha, por exemplo, de mega leve, como eles têm no Japão, é absurdamente menor. E quando ele propôs, não foi aquela coisa, vamos construir um tubo pneumático para transportar pessoas, estilo Futurama. Ele propôs a ideia já com um estudo de, sei lá quantas centenas de páginas, com todos os cálculos, desenhos, e até um simulador virtual de como funcionaria. Então foi tipo, não é eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto. Tá aqui, quem quer fazer? E já tem hoje, nos Estados Unidos, se não me engano, mais de 6 startups que estão focadas nisso. E já tem 2 que já tem até o protótipo já desse Hyperloop. Aí sim. Vai lá testar, Pedro.
Vamos pagar bem? Com certeza que pagam bem. Então, Mas eu o asterisco é isso aí, não é aquela coisa, eu quero. É segundo eu quero e tá aqui o porquê que eu posso, tá aqui. Então você admira nele esse negócio dele, da convicção. É a convicção apoiada pela evidência. Perfeito. Cara, se você tem uma ideia que você consegue se convencer com A mais B que dá pra fazer, Elon Musk é sua referência. É só não desistir. É só não desistir. Keep going. Keep going. Sei que isso é meio clichê, né? Não desista nunca, blá, blá, blá. Não, mas isso daí Não, isso daí não é clichê. Clichê não desiste nunca, o cara lá passa a mão na sua cabeça. Cala a boca e vai lá fazer. Esse daí tá mais assim. Execução. Como eu falei na liderança, é visão e execução. Esse cara tem uma visão, levar os humanos para Marte, pô. Mudar o grid energético de novo, pô. E a execução, que tá aí. Tesla tá aí, SpaceX, de novo. Quem não viu, assistam lá no... Bom, vão ter um link nas referências pro projeto de levar os humanos a Marte, acho que ele quer 2025. E já tem até um vídeo lá de 4 minutos detalhando tudo de como vai ser, ou por que vai gastar menos. É incrível. É uma coisa que, se você me dissesse antes de ontem, vai acontecer. Eu falar, lógico, vai. Em 2060 e bolinha. E depois que eu vi o vídeo dele e escutei ele falando, eu falei, não, cara, quer saber o quê? Se eu tivesse que botar dinheiro, eu botava dinheiro que ele tá certo. Eu vou pra Marte. Então, essa é um cara que me inspirou bastante e inspira muitos. Acho que a maioria de quem é empreendedor hoje no mundo teve uma pesquisa feita recentemente aqui. Ele tá sempre entre o top 3 dos empreendedores que inspiram. Porque ele, acho que eu já falei isso antes, ele é meio que o nosso Tony Stark da vida real. Sim. Então, se você gosta do Tony Stark, aposto que você vai se sentir inspirado por ele também. Da hora, cara, gostei. Olha, na verdade, já que a gente falou muito desse escopo, igual o César, da empreendedor, falei do imperador. Mais... Eu vou pegar um exemplo, eu ia falar do São Tomás de Aquino, mas como eu não tenho capacidade para discutir a Suma Teológica, e muito menos, tipo, os benefícios lá do conceito de guerra justa, tudo que ele elaborou. Fala do Silvio Santos. Eu vou pegar um exemplo menor, que na verdade, até agora, se não me engano, vai sair um filme desse personagem. O nome é... guerra, certeza dessa que pessoa. Não, esse daí eu vi eu não conhecia, eu só descobri por causa do filme. É o novo filme do Mel Gibson lá, o Hacksaw Ridge. É sobre um corporal, eu não me lembro qual que é o equivalente aqui do... General, alguma coisa de general. Não é general, é menor. Brigadeiro. Não, bem menor. Porque o que acontecia? Brigadeiro, pô. Ah, tá. O que você escutou? Não, eu escutei brigadeiro, só pensei. Pensar comida. Pensei no brigadeiro. O nome dele era Desmond Doss. Ele serviu no cenário do Pacífico como médico. E ele é considerado um dos maiores heróis. Segunda Guerra Mundial. Foi considerado um dos maiores heróis, só que diferente de outras figuras, sei lá, como o Patton, que era general por causa de suas estratégias, como em todo mundo. Audie Murphy, que também foi tipo um soldado lá, que é o soldado com maior decoração com decorações do Exército dos Estados Unidos por causa do combate mesmo. Sim. O Desmond Doss, ele foi pro campo de batalha sem nenhuma arma. Existe uma cláusula, não sei o nome correto nos Estados Unidos, que permite você ingressar num campo de batalha sem nenhum tipo de arma. Ele, como médico e por questões de princípios, decidiu que ir pro combate justamente com o intuito de salvar as pessoas. Ele já dizia que, vendo tudo aquilo, tudo se desmoronando em volta, ele queria salvar tudo que pudesse lá do meio. Ele recebeu a medalha de honra por causa do feito dele. Foi durante um conflito que estava acontecendo. Parece que existia tipo um rio em inglês. Rio é equivalente ao que? Rio. Um monte. Isso, exato. Parece que tinha diversos homens, tipo, o pessoal tipo, voltou, né? Teve que se retirar durante a batalha, que voltaram para o seu equipamento, e ficou diversas pessoas pelo campo de batalha espalhadas, feridas e tudo mais. Ele sozinho resgatou 75 pessoas. Ele construiu meio que improvisado um elevador para descer essas pessoas e virou, tipo, o dia inteiro, a madrugada, resgatando esse pessoal. Ele também, por exemplo, durante o conflito, ele foi atingido algumas vezes. E no momento que ele estava lá para ser resgatado, ele dava prioridade para outras pessoas. E ainda machucado, ele, tipo, priorizava sempre os companheiros, enfim.
Se você ia ver o filme, eu já era, sabe tudo, né? Spoilers. Cara, não há, eu digo assim, mas, tipo, todo mundo já deve imaginar, mas você para Não, pensar que num cenário mais desgraçado que você pode estar, pior cenário possível, você ainda, tipo, Consegue ser tão altruísta? consegue ser altruísta, consegue manter seus princípios, cara. Isso mostra que realmente existe. Depois de você ler esse tipo de exemplo, você vê que tem pessoas motivadas por coisas, tipo, sei lá, por alguma coisa além do nível material, entendeu? Sim. Não é aquela coisa pra falar, você chegar pra um cara desse e falar que você vai comprar ele com dinheiro. Tipo, não tem como. Nessa vibe aí, eu Muito de lembro princípio. do próprio Schindler, da lista de Schindler É. lá. Sim. Não é o Schindler Então, esse é mesmo. um dos que eu tava pensando também em falar. Porque, tipo, o cara não tinha um porquê. É igual Ele falam. não tinha necessidade É. de fazer o que ele Então, fez. tipo, a gente fala desse escopo a nível maior, mas você vê que até as pessoas mais... Porque ele não era um cara de estudos, por exemplo, Desmond Doss. Ele era, tipo, do interiorzão lá, família pequena. Então, sei lá, isso daí realmente mexe comigo, essa questão de princípios. Independente de onde você veio, seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, enfim. Tipo, Sim. Você diria que talvez ele inspire pela convicção nos princípios também. também? Porque eu tô vendo aqui que tem isso é muito incomum no que a gente tá falando, né? Que desde do primeiro que você falou até o japonês que ele falou, que todos tinham muita convicção no que estavam fazendo. Uhum. Muita convicção. Sim. Então, talvez o segredo de uma boa coreografia não é uma de convicção. Convicção Ah, que outro exemplo que levam a aquele resultados aquele positivos. Chris Garden lá, Qual? que até fizeram o... Qual o Chris Sky lá do Sniper Americano? Não, é Chris Gardner. o nome do cara. Gardner. Do que é? Ai, Deus. Fizeram aquele filme com o Smith? Ah, o do Em Busca da Felicidade Em Busca da lá? Felicidade. Esse é bem aquele negócio do herói, né? Porque... O arco do herói. Então. É um dos exemplos que eu sigo também, que é a mesma coisa. É a perseverança. É, tipo... Sim, mas antes da Pro perseverança, objetivo. acho que o que te dá a perseverança é a convicção de que você está fazendo a coisa Sim, certa. tá Sim. na coisa certa. Eu vejo essa linha em comum, não sei vocês, mas acho que o que mais inspira Verdade. é o nível de convicção. Até porque também, se a gente for ver, tipo, através do escopo convicção, por exemplo, por mais que a gente ache, por exemplo, uma pessoa ruim, tem alguns fatos a admirar, você tem que dar o braço a torcer. Sim, Hitler tinha muita convicção e por Não. isso inspirou a maior parte da... Ah, meu Deus do céu. Pronto, a gente falou. Não! Mas não é verdade? A convicção dele que dá pra fazer a É Alemanha verdade, agora que você Não, falou. sim. melhor... Caralho, agora faz sentido o que Não. você falou, é verdade. Certo, errado, convicção ele tinha. Que pariu, cara. Então, será que esse é o segredo para uma... Uma Pra boa inspirar? biografia, Se você convicção. está absurdamente convicto. É que Certo. assim, a gente tem uma linha muito tênue entre É. a convicção realista e a convicção ilusória. utópica, né? Como a convicção de Marx É. ou a convicção de Trump. né? Acho que assim, quando as pessoas sentem que realmente dá para melhorar e sentem que elas sentem isso porque a sua convicção faz elas sentirem isso, aí sim, Uhum. você tá no caminho para ter biografias que inspiram. Sim. Né? Estamos convictos no propósito do VB? Agora eu tô. Agora você tá? Cara, Bom, eu estou. Estamos fomentando discussões. Sim, sempre. Embora talvez hoje não tanto pelas nossas plataformas com os ouvintes, sim. pelo menos entre a gente. Ah, Estamos convictos de que essas discussões valem a pena ser tidas. E tenho a convicção de que só estamos aqui hoje porque sentimos que aprendemos muito com isso também. Sim. sim, com certeza. Na verdade, foi meio assim que começou, né? Pelo menos comigo foi... Mas vem se fortalecendo. Vem se fortalecendo ainda mais. Muito bom. Você quer terminar, William? Você acha que já deu pra... Não, acho que tá bom. Eu ia falar do negócio do Garden, mas é aquela mesma história do herói lá que a gente falou, que é de superação, e todo mundo assistiu o filme também, então... Não é que essa é uma fórmula secreta. Não, isso daí sempre funciona, né? Mas acho bom a gente Biografia, fechar com filme, essa da... livro. Bom, ouvintes, então a gente quer escutar que figuras históricas, ou não necessariamente históricas, não necessariamente históricas. Né? ou outras, Quem o inspira? Quem os inspiram, né? que os inspiraram, cujas convicções... Gente, deixa eu só dar uma notinha. Sem falar jogador de futebol, Neymar, Nossa ou algo do senhora, tipo. Neymar Por favor, me gente. inspira. Convicção de que o esporte é a solução. Pode ser, mas...
sei, cara. Quando Eu alguém vou falar em pão e circo. Não, o legal da convicção do esporte acho que é que dá pra superar os seus próprios limites. Isso é uma convicção Não, legal do sim, esporte. sim. Principalmente aqueles atletas que caíam com o vento e hoje se superaram de maneira incrível. O próprio Usain Bolt, que acho que caçoavam dele na escola. Sim. E, pô, é o homem mais rápido do mundo. Chupa essa agora, seus putos. Acho que é uma convicção de que, não, vou ser o melhor. Independente do que categoria entra, né? Se é esporte, se é sim. luta, Uhum. política. Acho que essa é a convicção. De novo, o que eu admirava é essa certeza. Mas aí, compartilhem com a gente que certezas de personagens te inspiraram, ou te inspiram ainda. E, bom, mantenham as inspirações. Fala, continua a discussão, porra. Continue a discussão, É o que ele porra. falou. É isso aí, gente. Caralho, não para aqui essa merda. Quem sabe algo que vocês dirão nos inspirará mais ainda. Mas é verdade, gente. Eu acho bacana ler sobre esse tipo de coisa, porque realmente você consegue tirar um exemplo, sei lá, de alguma passagem, alguma coisa que ele fez. Ou sei lá, é uma coisa que você... Que outra coisa que eu queria lembrar aqui também, que eu acho muito válido, principalmente conhecendo as histórias das pessoas que... alguns não tinham nem ouvido o nome, como o Vasilio mencionou. É que, lembrando lá do episódio 05, de conhecimentos potencialmente úteis, que vale lembrar que todas as pessoas sabem de algo que você não sabe. Perfeito. E ao compartilhar isso, todos aprendemos mais. Maravilha. Nossa, agora fechou com chave de ouro, hein? Já é. Aí tá um elemento pra inspirar. Por favor, só uma notinha antes de acabar. Pessoas que inspiram, pode falar a gente, viu? Não tem problema, não. Não tem nada de modéstia aqui, não. Isso aí, galera. Até a próxima. Aquele abraço. Não.